Olá pessoal, na aula de hoje nós vamos ver aí, sobre amortização, né? Então o que é amortização? A amortização ela é um meio pelo qual uma dívida é paga em prestações, em parcelas, que não necessariamente possuem o mesmo valor, né? Ou seja, cada parcela, como eu vou mostrar para vocês ao longo dessa aula, ela se compõe, da amortização mais os juros, correto? Muitas vezes, a gente vê que é importante para uma empresa, por exemplo, conhecer o quanto que ela está pagando de juros a cada período de tempo, né? Uma parte do que ela paga trata-se dos juros, enquanto a outra trata-se da amortização, que é uma parte do valor original da dívida, né? Lembrando que, se você somar os valores da amortização de cada período, isso tem que dar o total da dívida, certo? E aí nós temos, alguns cenários. Por exemplo, eu posso pagar somente os juros. Isso daí vai implicar em que o valor da dívida, o saldo devedor, ele vai permanecer sempre o mesmo em cada período, e aí você quita isso no final, do último período, ok? Ou o valor que você paga, a cada período, ele pode ser menor do que os juros incorridos no período. Isso implica o quê? Que cada vez mais o seu saldo devedor vai aumentar, porque é como se você está pagando menos do que os juros que está incorrendo em cada mês. Então isso daí acarreta aí no aumento da dívida. E nós temos um outro cenário que é onde o valor que você paga ele é maior do que os juros incorridos no período, ou seja, esse valor que você pagou a mais é o que a gente chama de amortização, certo? Ou seja, é como se você passasse os juros para cá, que seria o valor da parcela menos os juros é igual ao que a amortização que realmente está sendo, aí abatido aí do valor da minha dívida, Aqui nós temos, um diagrama de fluxo de caixa, onde eu tenho aqui o meu valor presente, ou seja, o tomador de recurso ele recebe um valor, que seria, por exemplo, o valor da dívida, e aí depois ele paga regularmente em prestações, E aqui nesse exemplo aqui nós temos que ele paga parcelas aqui cada um do período, e no último período ele paga uma parcela, e no final, ele vem e paga o valor da dívida mais a prestação, nós temos também, outros diagramas onde você pode pagar somente, você paga toda a sua dívida em parcelas, sem que você tenha que incorrer com um valor aí a mais no último período, Então, a gente vai ver nessa aula, que existem várias formas de amortização que ocorrem no mercado, mas eu vou mostrar aqui para vocês as mais comuns, que é o sistema de amortização francês, o sistema de amortização constante, o sistema de amortização crescente e o sistema de amortização americano, porque eles são mais utilizados aí, no nosso dia a dia. Então, nessa aula nós vamos aprender sobre cada um desses sistemas de amortização, e teremos também uma ideia de como que você pode montar um sistema de amortização que atenda às necessidades, de quem está tomando, os recursos, ok? Então, o primeiro sistema de amortização que a gente vai ver aí é o sistema de amortização francês, O que é o sistema de amortização francês? É aquele no qual as prestações pagas elas têm sempre o mesmo valor, ou seja, as prestações elas são constantes, ok? Sem que haja o pagamento de um valor final,
certo? Ou seja, você vai pagar toda a dívida em prestações, né? A dívida ela é paga em N prestações, todas do mesmo valor, tá? Esse sistema, tá? Ele foi um sistema bastante utilizado aí no século XIX na França, tá? E ele tem, né, um dos seus aí que criou esse sistema é o Richard Price, por isso que também esse sistema de amortização francês é chamado também de tabela Price, tá? Devido, né, a esse francês, ok? Não é de preço, tá? Não tem nada a ver com preço, ok? E aqui nós temos um diagrama, tá, de um sistema de amortização francês. Observa que toda a dívida ela é paga em parcelas, né, que são constantes, ou seja, que têm o mesmo valor. Então vamos pegar aqui um exemplo, né, e a gente vai trabalhar com esse exemplo aqui também em outros sistemas de amortização, até para você poder comparar. Okay? Então vamos lá, a loja da Sueli ela está precisando de capital para aumentar seus estoques para as vendas de final de ano. Para isso, ela vai pegar um empréstimo de 21 mil e ele vai ser pago em 6 vezes pelo sistema de amortização francês, né? A taxa de juros cobrada pelo banco é de 1% ao mês. Ele pede para a gente calcular o valor das parcelas, os juros que estão sendo incorridos por mês, que estão sendo pagos, o saldo devedor e a amortização, tá? Informando o valor de cada um deles a cada mês. Para isso, nós vamos fazer uma tabelinha, tá? Mas a primeira coisa que nós precisamos fazer aqui é calcular, né? Como eu disse para vocês, o valor das prestações no sistema de amortização francês é constante, né? O mesmo valor. Então, primeiro nós precisamos achar o valor dessa prestação. Para isso, nós vamos utilizar aqui, né, os dados. Então, meu período são 6 vezes. Minha taxa é 1%, valor presente 21 mil, valor futuro, né, a gente entra com 0, e nós vamos utilizar então aqui, tá, calculadora HP, tudo bem? Então vou entrar lá, ó, 6N, 1 teclo I, 21 mil CHS PV, né, 0 FV. E aí quando você teclar em PMT, tá, ele vai aparecer o resultado aí. Então aqui eu tenho o valor da minha prestação, ó. Então eu vou ter que pagar 6 prestações de R$ 3.623,52, ok? Então vamos lá, ó. Então nós vamos fazer, eu vou ensinar vocês para a gente achar cada um desses valores aqui que ele pediu. Nós vamos então fazer uso de uma tabelinha, tá bom? Aqui está a fórmula, tá? Para quem não quiser utilizar aí a HP, você calcular a prestação, tá bom? Então vamos lá. Então, para você fazer a tabelinha do sistema de amortização francês, então eu vou colocar as colunas N, né, são os meus meses, ok? Eu começo do período 0, tá bom? Tem aqui a minha coluna da prestação, juro, a amortização e o meu saldo devedor, ok? Então, ó, no primeiro período, né, no tempo então 0, inicialmente eu tenho um saldo devedor de 21 mil. O que eu vou fazer então? Vou colocar agora o valor da prestação, que nós já calculamos. Ó. Eu vou pagar uma prestação de R$ 3.623,52. Qual que é o juro que eu vou pagar? 1% em cima do saldo devedor. Não é isso? Então eu vou pagar, ó, 1% em cima do saldo devedor. Então 1% é 0,01 vezes 21 mil. Então eu vou pagar de juros quanto? 210, ok? Quanto que realmente vai ser amortizado dessa dívida minha? Então você vai pegar o valor que você pagou da prestação menos os juros. Então, ó, o valor da minha prestação menos os juros. Então eu tenho, ó, quanto que vai ser amortizado então? 3.413,52 da minha dívida. Ou seja, então após um mês, qual vai ser o meu saldo devedor? Então você pega 21 mil menos o que foi amortizado. Então eu vou pegar, ó, 21 mil menos aí, ó, o valor da minha amortização, ok? Aí no segundo mês eu pago outra prestação que é a mesma, né? Ela é constante. Quanto que é os juros? 1% em cima do saldo devedor. Então é 1%
em cima do saldo devedor. Meu saldo devedor agora é quanto? 17.586, porque eu já amortizei esse valor, ok? Então, fazendo esse cálculo aqui, 0,01 vezes 17.586,48 dá 175,86. Então, quanto que eu vou amortizar nesse mês? O valor da parcela menos os juros. Então, tá aqui, ó. Fazendo o valor da parcela menos os juros, então aqui é o valor que vai ser amortizado. Então, para eu achar o saldo devedor, é só eu pegar o valor anterior, que está aqui, menos o valor da amortização. Então, esse é o meu saldo devedor, certo? Então, após 2 meses, né, depois de eu ter pago então a segunda parcela, esse é o meu saldo devedor, ok? Continuando, né, nesse raciocínio, então eu vou pagar a parcela, aí você vai calcular agora os juros, tá? Então, os juros é 0,01 vezes o saldo devedor, vai dar esse valor aqui, ok? Qual que vai ser a amortização? 3.623 menos 141,39. Encontro esse valor. Qual vai ser o saldo devedor? 14.138 menos 3.482,13. Tá aqui o meu saldo devedor. Continuo nesse mesmo raciocínio. Prestação, calculo os juros, que é 1% em cima desse saldo devedor. Amortização, prestação menos os juros. Saldo devedor, 10.656 menos 3.516. Continuo. Prestação, juros, 0,01 em cima desse saldo devedor. Amortização, prestação menos os juros, certo? 3.587,64. Vou pagar essa prestação, juros 0,01 em cima de 3.587 dá 35,88. Na hora que você fizer 3.623 menos 35, olha para você ver, ó, vai dar exatamente os 3.587,64 do saldo devedor. Na hora que você faz um menos o outro, aqui você quita então aí a sua dívida, certo? Uma observação aí, né, que a gente tem que ver é o seguinte: como no sistema de amortização francês o valor das parcelas, a gente observar aqui, ó, é sempre o mesmo, quando é que ele deve ser escolhido? Caso, por exemplo, a empresa ela tenha um fluxo de caixa constante, né, disponível para você pagar essa dívida a cada mês, certo? Então, observem também que no sistema de amortização francês, o que acontece com os juros, né? À medida que os meses passam, os juros vão diminuindo, mas os valores que vão sendo amortizados também, eles o quê? Eles vão o quê? Aumentando, ó. Juros diminui e a amortização vai aumentando, ok? À medida que vai passando os meses. Tudo bem? Então, beleza. Agora nós vamos ver o sistema de amortização constante, né? Esse sistema de amortização constante, né, como o próprio nome fala, né, como o próprio nome na verdade já diz, o valor da amortização ele é sempre o que? O mesmo. Então observe que no sistema francês o valor das parcelas é constante. No sistema SAC, né, o valor da amortização que é constante. Então, vale aí a gente relembrar o que nós já fizemos até agora, né? O que é amortização? Ele é um pagamento da parte do valor que foi emprestado, ok? Além disso, sempre nós temos que pagar o que? A amortização mais o que? Mais os juros, né? Isso sempre. Se você for ver lá no valor das nossas parcelas, ela sempre está embutido o que? O que vai ser amortizado mais os juros, ok? E além disso, como eu disse para vocês no início, a soma de todas as parcelas da amortização tem que ser, né, igual ao valor original do empréstimo, ok? Então, para a gente achar o valor da amortização no sistema SAC, o que você faz? É só você pegar, como ele é constante, você vai pegar o valor presente e dividir pelo número de parcelas.
E aí esse valor de amortização ele vai estar presente em todos os períodos, ok? Nós vamos pegar aí o mesmo exemplo, tá? Anterior aí, da loja da Sueli, e vamos então calcular da mesma forma o valor das parcelas, os juros incorridos, o saldo devedor e a amortização, ok? Então vamos lá, a primeira coisa nós vamos calcular a amortização. Quanto então que vai ser amortizado a cada mês? Então 21.000 dividido por 6, ou seja, 3.500. O que vai ser amortizado por mês vai ser 3.500. O que é que nós vamos fazer então? Calcular mês a mês agora o saldo devedor, os juros e a prestação. Então para isso nós vamos fazer uso da tabelinha aqui, tá bom? Pessoal, eu só troquei, depois vocês podem observar, ó, essas duas colunas do saque pro sistema de amortização francês, porque fica mais fácil para a gente entender, ok? Porque lá o que é constante não é a prestação, então eu começo com ela aqui, lá no SAF, ok? Aqui no saque eu começo pela amortização, porque ela é constante. Então, nós já calculamos, né, 3.500. Quanto que vai ser pago de juros? Vai ser pago de juros 1% em cima do saldo devedor. Então, tá aqui, ó, 1% em cima de 21.000. Então, quanto que vai ser a prestação que eu vou pagar? A amortização mais os juros. Então, 3.500 mais 210. Então, a minha prestação vai ser quanto? 3.710. Qual que é o meu saldo devedor? 21.000 menos o que foi amortizado, certo? Então vai ser 17.500, ok? Observe que o saldo devedor não é o saldo anterior menos a prestação, não, ok? Porque a prestação ela está embutida os juros, beleza? Então, segundo mês eu vou continuar pagando 3.500. Os juros agora é 1% em cima de 17.500. Então, 1%, 17, 175. Quanto vai ser a prestação? 3.500 mais 175. Esse é o valor que eu vou ter que pagar. Ok? Qual vai ser o meu saldo devedor? 17.500 menos a amortização. Então, 17.500. Opa, aqui, ó, é 500, tá, pessoal? 17.500. Ok? Menos a amortização, que é 3.500. Tá? Então, 17.500 menos 3.500 dá 14.000. Aqui tá certo o valor, ok? Continuo 3.500, calculo 1% em cima de 14.000, vai dar 140. 3.500 mais 140, 3.640. Então agora vai ficar 14.000 menos 3.500, dá 10.500. Próximo mês, 3.500, 1% em cima de 10.500, que dá 105. Prestação, calculo, então vai dar 3.500 mais 105, 3.605. Saldo devedor, 10.500 menos amortização, que é 7.000. 3.500, 1% em cima de 7.000, 3.570 é a soma aqui da amortização mais os juros, 7.000 menos 3.500, 3.500, juros 35, que é 1% em cima de 3.500, 3.500 mais 35, 3.535. Saldo devedor menos a amortização zerou. Tá aí, sempre tem que zerar, ok? Então, pessoal, nesse sistema, né, de amortização constante, a observação que a gente tem que fazer aí, né, é que observe que o valor da amortização, né, ele é constante, e o valor das minhas parcelas, elas o quê? Com o passar do tempo, elas diminuem, né? Então, quando é que às vezes uma empresa pode optar por isso? Caso a empresa ela tenha um fluxo de caixa, né, maior no período, por exemplo, no período 1, e aí ela vai diminuir na medida que se aproxima do período
dos períodos 6, por exemplo, ok? Ou seja, né, se a gente, por exemplo, pegar uma empresa, suponha que a empresa ela queira equipar a sua loja, né, sei lá, para o Natal, né? Então, o que que ela pode fazer? Assim que as mercadorias elas forem vendidas, né, elas vão possuir um fluxo de caixa mais alto, e aí, à medida que o ano, né, ou seja, os períodos for evoluindo, como os valores das parcelas vão diminuindo, né, fica mais fácil para ela, ok? Então, você aí vai escolher o sistema de amortização constante, né? Quando que? Se no início eu tenho meu caixa lá, né? Eu tenho um dinheiro mais no início. Então você opta por esse sistema porque os valores das prestações vão ser maiores, né? E com o tempo as parcelas vão diminuindo, beleza? Observe também que ocorre a mesma coisa com os juros, tá? Com o passar do tempo eles vão diminuindo, ok? E vamos ver agora o sistema, né? Aqui está o diagrama de fluxo de caixa, né? Observe que o valor das parcelas pagas, ó, elas vão diminuindo, certo? Se você for comparando aí mês a mês, beleza? E o que é o sistema de amortização, né, crescente, né, que a gente vai chamar de SACRE, né? Ele é um sistema de amortização misto, né? Ele nada mais é do que uma média ponderada entre o sistema francês e o SACE, que é o sistema de amortização constante. Ou seja, o valor das parcelas ele vai ser a média do valor das respectivas parcelas em cada um dos dois sistemas. Esse sistema aí de amortização, né, o SACRE, ele é muito comum em financiamento imobiliário. Então aqui, para a gente calcular o valor da prestação no sistema SACRE, o que você faz? Você calcula a prestação no sistema SAC mais a prestação no sistema francês e divide por 2, é a média. Aí, calculando esse valor dessas prestações, depois você faz a tabelinha, tá bom? Nós vamos aqui pegar um exemplo, tá? Para a gente trabalhar em cima aí desse sistema de amortização, o SACRE. Então vamos lá. Suponha que você emprestou 1.500 ao seu cunhado pelo sistema de amortização crescente, o SACRE. A taxa de juros que você cobrou do empréstimo é de 3% ao mês e vai ser pago em 3 vezes. Calcule o valor das parcelas. Nós vamos calcular aqui, além disso, o valor das parcelas, dos juros, tá? Para a gente fazer aqui a tabelinha, bem bacana, tá bom? Então, se o sistema de amortização é crescente, primeiro eu tenho que calcular o valor das parcelas tanto no SAF quanto no SAC. Então, vamos lá, pelo SAF, como que a gente calcula o valor das prestações? Então, a gente pega lá, 3, que é o meu período, que é em 3 vezes, 3%, que é a minha taxa, ok? 1.500, que é o meu PV, CHSPV, 0, que é o meu FV. Quando você clicar em PMT, ele vai te dar o valor da parcela. Então, ou seja, no sistema SAF, né, que é o sistema de amortização francês, você teria que pagar parcelas constantes de 530,30 centavos. Agora vamos calcular pelo SAC, né, o valor das prestações. Como que a gente calcula? Né? Então, primeiro, você calcula o valor das amortizações, né? A amortização não é constante no SAC, então eu vou fazer, para calcular a amortização, é o valor presente dividido pelo número de parcelas. 1.500 dividido por 3, ou seja, isso não é valor das parcelas, tá, pessoal? Isso daqui é o que vai ser amortizado. Então, agora eu vou fazer a tabelinha, meu saldo devedor 1.500. Então, o período, né? 1, 2, 3, sempre começa com o período 0. Então, amortização 500, vou pagar 3% em cima de 1.500, dá R$ 45. Então, quanto que vai ser minha prestação? 500 mais 45. O que é o saldo devedor?
no sistema saque 1.500 menos o que é amortizado, sempre, né? Então vai ficar 1.000. Amortização de 500, juros 3% em cima de 1.000 dá R$30. Prestação de 500 mais 30, 530. Opa, aqui é 530, certo, pessoal? 530. Então, 1.000 menos 500, 500. Amortização 500, juros 1% em cima de 500, 15, 3%, né, em cima de 500, 15. Então vai ser 500 mais 15, 515. Saldo devedor, 500 menos 500, 0. Então observe quais vão ser as minhas prestações aqui, ó. 545, tá aqui. Então, ó, eu vou pegar do SAF, que nós calculamos, mais do saque, para cada um dos períodos, ó. Então a primeira prestação vai ser 530 mais 545, que está aqui, ó. Primeira. Vou calcular a segunda, 530 mais a segunda aqui, ó, 530. Dividido por 2. Então tá aqui o total. E vou calcular a terceira, que é 530 mais 515, ó. Então, SAF, saque, dividido por 2. Então, observe que eu calculei as 3 prestações para o sistema SACRE. O que eu vou fazer agora? Vou montar, então, agora a minha tabelinha. Ok? Então, eu vou entrar com a prestação. A primeira prestação que a gente vai pagar é quanto? 537,65. Qual que é os juros? 3% em cima de 1.500, que vai ser 45. Então, quanto que vai ser amortizado, então? 537,65 menos 45. Então, vai ser amortizado 492,65. Pessoal, observe que o quê? Que a amortização, né? Quer dizer que a prestação é sempre o quê? A soma dos juros mais a amortização. Ok? Tá? Então, qual vai ser o saldo devedor? 1.500 menos a amortização. Certo? Então, 1.500 menos aqui, opa, aqui é 492,65. Certo? Que vai dar 1.007,35. Próxima prestação, 530,15. Juros 3% em cima de 1.007,35 vai dar 30,22. Tá? Então, 3% em cima de 1.007, aqui também, tá? É 1.007,35, ok? Vai dar 30,22. Amortização, 530,15 menos 30,22. 530,15 menos 30,22 dá 499,93. Qual que é o meu saldo devedor? 1.007,35 menos 400, né? Menos a amortização, né? 499,93. Na hora que você fizer isso daí, vai dar isso daqui. Ok? Certo? Agora, quanto que vai ser a próxima prestação? 522,65. Juros, 3% em cima de 507,43 dá 15,22. 522 menos 15,22, 507,43, né? Menos o que vai ser amortizado, que é 507,42, zerou. Beleza? Então você tem que sempre lembrar o que é o saldo devedor, né? Aqui, ó, sempre para você lembrar, ó, o saldo devedor é o que? É o saldo devedor anterior menos a amortização. Ok? E lembrando que a prestação ela sempre vai ser os juros mais a amortização. Ok? Então aí eu tenho o sistema SACRE, né? Que é, como eu disse para vocês, né? Ele é bastante utilizado aí, né? Em financiamentos imobiliários.
ok? E vocês podem observar que apesar do valor das prestações ser decrescente, né, que elas diminuem, né, a amortização, ela o que? Ela inicia-se maior do que no sistema o quê? Do que no sistema francês. Depois você pode comparar isso daí, ok? Se vocês observarem, ó, a prestação, elas vão diminuindo, mas a amortização ao passar do tempo, ó, ela vai o quê? Ela vai aumentando, ok? Ó, 492, 499, 507, beleza? E o juros também vai o quê? Vai diminuindo, tá bom? Ou seja, é mais viável aí, né, você optar por um sistema de amortização crescente quando você for fazer um financiamento imobiliário, ok? E nós temos, né, por último aí, tá, o sistema de amortização americano, né? É um sistema bastante comum nos Estados Unidos, né? Por isso até o nome, né? E nele apenas os juros são pagos periodicamente sem amortização. Porque a amortização ela é feita de uma única vez ao final da operação. Ou seja, você pegar um diagrama de fluxo de caixa aqui, ó, essas prestações aqui, ó, são tudo sempre os juros, só os juros. Só os juros. Você vai pagando só os juros aqui. E no final, no último período, você paga os juros mais a amortização, que é o valor o quê? Total da dívida. Certo? Nós vamos, só para vocês terem uma ideia, tá, de como isso daí funciona, né? Suponha que você pegasse aí R$100 emprestados para você pagar em 5 meses a uma taxa de juros de 3% ao mês. Através desses sistemas, como que ia acontecer, né? Você ia pagar o quê? No primeiro mês, 3% de 100, você ia pagar R$3, ó. Você paga só os juros. No segundo mês, R$3. No terceiro mês, R$3. Só os juros. No quarto mês, R$3. E no quinto mês, aí você vai pagar R$3 mais o valor total da dívida, que é 100. Você iria pagar R$103. Certo? Esse é o sistema de amortização americano. Tá? Então, se você pegar aí o fluxo de caixa, ó, eu ia tomar emprestado R$100, aí eu ia pagar 3, no segundo 3, no terceiro 3, no quarto 3, no quinto os 3 mais o valor total da dívida aqui, ó. Ou seja, eu estaria pagando quanto? 103. Certo? Vamos pegar o mesmo exemplo aí, né, que é da loja da Sueli, tá? E vamos fazer aí a tabelinha aí, tá bom? Então a primeira coisa que você entra no sistema de amortização americano é com o valor aí da amortização, que no caso vai ser 0 para todos os meses, exceto no último mês, que vai ser quanto? O próprio valor da dívida, 21 mil, isso é o que é amortizado, ok? Aí depois você coloca o saldo devedor, tá? O saldo devedor, se eu não amortizei nada, continua 21 mil, continua 21, continua 21, continua 21, continua 21, amortizei 21, zerou, certo? Aí depois você entra o que? Você entra com juros. Os juros vai ser sempre o que? Sempre o mesmo, porque é em cima do saldo devedor, né? Os juros ele é constante. Ele apenas muda o que? Aí você vai ver, você vai pagar esses juros, né, durante todos os meses, ok? 210, beleza? Ela vai pagar de juros aí. E qual vai ser então o valor da minha prestação? A prestação não é os juros mais amortização? Não é isso? Não é os juros mais amortização? Então 210, 210, 210, 210, 210. Só que no último mês, quanto que você vai ter que pagar? Você vai pagar o quê? O saldo devedor, que é 21 mil, mais, né, os 210. Ou seja, você vai pagar, então tá aqui, ó lá, ó, 21 mil mais 210, que dá 21.210.
Esse daí é o quê? Esse daí é o sistema de amortização americano, né? Esse sistema, ele não parece ser muito interessante para Maria, né? Pois, por exemplo, daqui 6 meses ela teria que quitar o quê? Todo o valor da dívida, né? Entretanto, esse sistema de amortização ele pode ser interessante, né? Quando, por exemplo, se Maria estiver pensando em renovar a dívida daqui 6 meses, porque aí ela pega e continua só pagando os juros, certo? E além disso, né? O sistema de amortização também americano, né? Ele, quando é que ele pode ser utilizado? Suponha que você, né, vai ter um fluxo de caixa futuro, né, forte, né? Aí você pode deixar o que para você ir pagando só os juros e no final, suponho que você está fazendo aí um investimento que vai te dar um retorno, né, razoável a longo prazo para você pagar toda a dívida aí no último mês, né? Eu fiz até essa observação aqui, ó. Esse sistema ele deve ser escolhido caso a empresa saiba que vai receber um valor muito alto numa data futura, ou se ela quiser renovar essa dívida, né? E aí você vai pagando só os juros dela, ok? E para a gente finalizar a nossa aula, né, nós temos aí amortização com carência, né? Ou seja, é bastante comum quando você faz uma dívida ocorrer uma carência para você pagar para o pagamento da primeira parcela, né? E se vocês tiverem observado, em todas as amortizações que nós fizemos até agora, ela ocorreu a carência de um período de tempo. Vamos pensar de um mês. Vocês veem que não teve nenhuma que teve que dar uma, né, vamos dizer, uma entrada, né? Nós sempre consideramos aí um período 1, né? Vamos pensar aí período mês, né? Então teve uma carência de um mês para você começar a pagar, ok? Só que tem algumas, né, alguns financiamentos que eles costumam dar uma carência o quê? Uma carência maior, certo? Para quê? Para que aí o empreendedor ele possa aplicar esses recursos, né? E aí ele estrutura a empresa, tem um retorno e consegue pagando as parcelas, ok? Então geralmente a gente tem muito financiamento com carência, tá? Nesse sistema de amortização, né? A gente fala assim que esse sistema de amortização com carência é quando a gente tem o que? Um prazo de carência ele é maior do que um, né? Aí o que a gente tem que fazer? Às vezes a gente calcula quanto que você vai pagar de juros nesse período de carência e a partir do primeiro mês aí você começa montando a tabelinha, certo? Ou seja, se o prazo de carência ele for de N períodos, né, ou, por exemplo, N meses, então o saldo devedor ele deve ser capitalizado em cima o quê? De N menos 1 meses. Nós vamos ver aqui um exemplo, tá? Eu vou mostrar para vocês um sistema de amortização francês com carência. E aí, vocês vão ver que a ideia é a mesma para os outros, tá? Pro tanto o sacre, o americano, ok? O saque, beleza? Então vamos lá. Vamos ao nosso exemplo. Sônia ela tomou 10 mil emprestados para serem pagos em 4 prestações com carência de 2 meses. Então ele vai começar a pagar só daqui 2 meses. A taxa de juros dessa operação é de 2% e o sistema de amortização, é o francês. Lembram? O sistema de amortização francês, o que é constante? As parcelas, né? Então ele pede para a gente calcular o valor das prestações. Então, beleza. A primeira coisa que a gente deve fazer, então, se ela tem uma carência de 2 meses, então primeiro nós temos que calcular os juros que qual que vai ser o montante que ela vai ter que pagar daqui 1 mês, certo? Então, por exemplo, eu vou pegar 10 mil, 1 mais a taxa, né? Não é isso? Lá, lembra de juros compostos? Elevado a N. Então, eu estou calculando para 1 mês. Daqui 1 mês,
qual que seria o valor desse montante? Ou seja, esse valor de 10 mil corrigido a uma taxa de 2%. Então vai dar 1,02 vezes 10 mil, 10.200. Então, ou seja, o que seria o saldo devedor dela daqui um mês? 10.200. Aí, a partir de agora, então depois de um mês, que você pode então começar o quê? A montar então o quê? A tabelinha. Certo? Só que para você montar a tabelinha do SAF, né, que é o sistema de amortização francês, eu tenho que primeiro calcular o valor das prestações. Então vamos inserir, eu tenho o meu período que é 4, tenho a minha taxa que é 2i, tenho o meu valor presente que agora é o que? 10.200, certo? CHSPV, o meu valor futuro é 0. Quando eu teclo então PMT, o valor da minha prestação, ó, então eu vou pagar as prestações de 2.678,76. Então vamos montar então aqui, ó. Então qual vai ser o meu saldo devedor? 10.200. Então depois de um mês, não é carência de 2 meses, ó. Então esse valor aqui foi corrigido para um mês. Então daqui um mês eu vou pagar uma prestação de 2.678, juros 2% em cima de 10.200, 204. A amortização é a prestação, né, menos os juros, ok? Então vai dar 2.474, saldo devedor é o saldo anterior menos a amortização, o saldo anterior menos a amortização. Prestação é a mesma, juros 2% em cima de 7.725, dá 154. Vou amortizar 2.678 menos 154. Saldo devedor menos amortização, 5.200. Prestação, juros 2% em cima de 5.200. Saldo devedor 5.200 menos 2.574. Prestação 2.678. Juros 2% em cima de 2.606, a amortização 2.678 menos 52. Saldo devedor 2.626 menos 2.626. Aí, zerou. Ok? Ou seja, aqui eu tenho então os valores o que? Das prestações, dos juros e das amortizações de cada mês. Ok? Pessoal, então nós encerramos, né, a nossa aula aí. Antes, né, de encerrar a nossa aula aí, eu queria só fazer uma observação aqui, tá? Só para ampliar um pouquinho os seus conhecimentos, tá? Que é importante, tá? Na verdade, salientar para vocês que no financiamento imobiliário brasileiro, ele não é utilizado assim exatamente igual o que nós vimos, né, nessa aula aqui, nessas parcelas. Por quê? Isso porque nós convivemos, né, principalmente no nosso país, né, com a inflação, né, aí que varia bastante. E devido à inflação, o saldo devedor ele é sempre corrigido de tempos em tempos. E o valor das parcelas elas são o quê? Recalculadas. Assim, então, é bom a gente ter em mente que o seguinte, que no sistema de amortização francês, em que as parcelas elas deveriam sempre permanecer constantes, isso acaba não ocorrendo aqui no nosso nesse financiamento que a gente faz aqui quando o sistema é o SAF, certo? Ou seja, as prestações elas têm seu valor aumentado periodicamente e essa correção do saldo devedor utiliza uma correção superior à correção dos salários, né? Logo, o que a gente pode deduzir disso? Que as prestações elas ficaram cada vez maiores em relação à sua renda, tornando que esse sistema de amortização inviável a longo prazo, tá? Por isso, tá, que é muito importante, né, que você, assim, quando você for fazer um financiamento, você pergunte qual que é o sistema de amortização que eles utilizam, tá? Veja assim, né, ao meu ver, um dos sistemas de amortização assim que vocês poderiam utilizar e fazer a escolha é pelo sistema tanto o SAC quanto o SACRE,
tá? E quando o sistema ele for um sistema de amortização francês, né, ou que eles falam tabela price, né, eu acredito não ser muito viável, né? Isso para quem está tomando, né, emprestado, ou seja, assumindo aí uma dívida, tá bom? Pessoal, fica aí então, tá? Só esse recadinho para vocês e nós encerramos a nossa aula aqui, tá bom? Um abraço, tchau, tchau.